início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é o Senhor, que é poderoso, que é fiel nas nossas vidas. É o nome mais lindo, é o homem mais perfeito, é o Senhor que cuida de nós, que cuida das nossas vidas, que cuida das nossas famílias, aquele que nunca falhou, aquele que nunca vai deixar faltar nada, que tem cuidado de nós. Tudo está no controle do Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Bendito seja teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom e nós confiamos no Senhor, confiamos em ti, ó Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Então, eu comecei dizendo que acreditarmos na soberania de Deus é de fato acreditar que Deus controla tudo. É isso que nós vemos aqui no livro de Jonas. Deus ele controla o vento, a sorte, o peixe, Deus controla a planta, o verme, todas as coisas nós vemos o Senhor controlando. Nós vemos Deus controlando a natureza, não só aqui no livro de Jonas. Olha em toda a Escritura, por exemplo, lembra as pragas do Egito, como eu falei aqui na Páscoa? As pragas todas estavam debaixo do controle do Senhor. Todos os elementos da terra, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha, o Senhor fez com que o fogo não os queimasse. O Senhor tem poder sobre a água, porque o Senhor abriu as águas do Jordão, fez com que elas parassem, assim como ele abriu as águas do Mar Vermelho.
Os animais estão debaixo do controle do Senhor. Daniel é jogado na cova e o que Deus faz? Fecha a boca do leão. Nós vemos o povo de Deus sendo alimentado via codornizes. Pássaros traziam comida ao povo de Deus pela boca. Olha que interessante. Deus controla todas as coisas e aqui com este grande peixe também não foi diferente. O acaso está debaixo do controle do Senhor. Sim, todas as coisas. Olha o que Provérbios vai dizer. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Ou seja, os homens lançaram sorte para ver a respeito de quem era a culpa daquela tempestade. Mas a Bíblia diz que mesmo eles lançando sorte, é Deus quem domina e arquiteta o acaso. Por isto, a sorte caiu justamente sobre Jonas. E nós vemos também posteriormente que todos os homens, sejam os homens bons, seja um profeta rebelde, seja os marinheiros idólatras, ou seja, os ninivitas que eram pervertidos, todos eles estavam debaixo do controle soberano do nosso Deus. E eu terminei dizendo a semana passada que saber que Deus é soberano, isso na verdade é para mim e para você uma fonte de fé, meus irmãos. Por quê? Se nós cremos que Deus tem todo o poder, nós podemos sim orar para que Ele intervenha, inclusive na vontade humana. Porque Ele pode. Sim, qual o problema? Se Deus é soberano, dele transformar pessoas perdidas em servos de Deus. Não foi isso que Ele fez com os ninivitas? Aquele povo era pervertido e Deus foi lá, subjugou a vontade deles para que eles pudessem se arrepender. Ora, se Deus fez isso com os ninivitas, Deus não pode fazer isso com você? Deus não pode fazer isso com o seu filho que está nas drogas, rebelde? Com o seu marido que não quer saber de buscar a Deus? Com a sua esposa idólatra? É claro que Ele pode, porque Ele tem todo o poder. Olha para a Escritura, nós vemos Deus convertendo Moisés, que era assassino, Paulo, que era religioso, Mateus, que era corrupto. Ora, se Deus fez todas essas coisas, Ele não pode salvar o seu filho das drogas? Livrar o seu marido do álcool? Algum parente seu da prostituição, do homossexualismo? É claro que pode. Por quê? Porque Ele é soberano. E por Ele ser soberano, eu e você devemos orar para que Ele intervenha em favor das pessoas. E saber que Deus é soberano é também para mim e para você uma fonte de consolo enorme. Por quê? Porque eu e você sabemos que até os sofrimentos estão debaixo do controle do Senhor. Sim, até os sofrimentos. Eu não sei explicar o porquê uns nascem com defeito, o porquê uns nascem doentes, e porque homens maus às vezes vivem durante anos enquanto crianças morrem. Eu não sei explicar para você o porquê. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é soberano e Ele é poderoso para usar até o sofrimento, para o seu propósito ser cumprido. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu e você podemos sim crer no Senhor. E para terminar este assunto da soberania de Deus, eu quero de fato encorajar você a acreditar que todos os propósitos de Deus irão se cumprir, sem exceção. Tudo aquilo que Deus se propõe a fazer, Ele leva até o fim. Isaías 14, versículo 27, a palavra do Senhor vai dizer assim: porque o Senhor dos exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, fará voltar atrás? Irmãos, se vocês estiverem ouvindo uma música, a vizinha aqui do lado, tá bom? Minha esposa vai ligar um radinho baixinho aqui. Então, olha o que a Bíblia diz. O Senhor dos exércitos determina, quem pode invalidar os seus decretos? Quem pode? Ninguém. Você sabe que na nossa Constituição, no nosso sistema de governo, às vezes o presidente assina um decreto e a Câmara dos Deputados, o Senado, eles derrubam o decreto do presidente. Da mesma forma, nós vemos às vezes a Câmara fazendo leis e o presidente, com sua autonomia, ele faz o quê? Ele veta. Assim funciona na nossa repartição de poder. Com Deus não é assim que funciona. Com Deus, o que a Escritura diz é que aquilo que Ele faz se cumpre. Aquilo que Ele determina, de fato, Ele leva até o fim. Em Romanos 9, Paulo vai dizer assim: quem jamais resistiu à sua vontade? Ninguém. Eu sei que alguns dizem assim, olha,
Mas Deus não faz nada que você não queira. Deus não interfere no livre-arbítrio. Talvez você já ouviu essa expressão. Eu pergunto para você, aonde você leu isso? Você leu isso na Escritura? Ou você leu isso no Facebook, em para-choque de caminhão? Quem disse que Deus não interfere nas coisas? Olha o exemplo de Jonas que nós estamos lendo, que nós estamos ministrando. Deus vem dar uma ordem para o profeta, diz, olha, eu quero que você vá para Nínive. Jonas, rebelde, faz o quê? Compra uma passagem e vai para o lado oposto, ele vai para Tarsis, que era lá no sul da Espanha. Alguns dizem que era a última terra conhecida na época, ou seja, ele vai para o fim do mundo para se esconder da vontade do Senhor. O que acontece quando Jonas se rebela contra a vontade do Senhor? Deus cruza os braços e diz, puxa vida, hein? Bem que eu queria que Jonas me obedecesse, mas daí Jonas resolveu fazer outra coisa. Fazer o quê? Vou arrumar outro profeta. Foi isso que Deus disse? Ou Deus foi lá, pegou Jonas pelo pescoço, ou melhor, né? Um peixe engoliu e cuspiu Jonas lá onde ele devia ir. É assim que funciona, meu irmão. O que Deus determina acontece. Então, quando Deus dá uma ordem para mim e para você, Ele não está pedindo a minha sua sugestão, a nossa opinião. Quando Deus ordena, não há diálogo. O que há apenas um comando para que eu e você venhamos a obedecer. Jonas é um exemplo disso. Gideão é um exemplo disso. Deus vai lá e diz, Gideão, você vai lutar, você vai vencer. E Gideão começa a dar um monte de desculpa. Olha o que Gideão diz. Ah, mas eu sou o menor da minha casa. Ah, mas eu sou pobre. Ah, mas eu sou fraco. Deus diz para ele, Gideão, vai. Eu estou ordenando. Na linhagem sacerdotal do Antigo Testamento, quando um homem ele nascia, né, na família de sacerdotes, é interessante que ele não era convidado a ser sacerdote. Sabe o que acontecia com ele? Ele era apenas comunicado que ele seria sacerdote. Por quê? Porque ele nasceu naquela família. Era apenas um comunicado. Você vai ser um sacerdote. É assim que funciona com Deus. Você não vê pessoas questionando a Deus quando Deus dava ordem. Eles apenas cumpriam. Olha o exemplo de Paulo no Novo Testamento. Paulo se apresenta a maioria de suas epístolas da seguinte forma. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, escravo de Jesus Cristo. E ele ainda diz, apóstolo pela vontade de Deus. Ele não diz, olha, eu tive um sonho, eu vi os apóstolos pregando, então eu também quis ser apóstolo. Não, ele diz, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. É assim que funciona. Aquilo que é a vontade de Deus, é assim que se cumpre. Portanto, eu, você, todos nós, diante da vontade do Senhor, eu e você, nós temos duas alternativas. Ou nós fazemos o que Deus manda, ou nós fazemos o que Deus manda. Não há uma terceira opção. Jonas não teve escolha. Deus diz, Jonas, vai. Ele tentou ir contra a vontade do Senhor. O que aconteceu com ele? Ele acabou obedecendo. Deus deu a opção para ele. Ô Jonas, você vai pregar em Nínive. Daí você escolhe. Qual foi a escolha de Jonas? Você vai de barco ou você vai de peixe? Mas você vai. É assim que funciona na minha e na sua vida também. Em Atos, capítulo 26, verso 14, vai dizer assim a Escritura. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão era uma espécie de ponta, né? Era um cabo comprido com uma ponta de ferro que servia para quê? Para o boiadeiro ali, né, que conduzia os gados, ele fincava aquilo ali no boi quando o boi começava a se extraviar do caminho correto. Então ele vinha e fincava o aguilhão para que o boi voltasse para o seu caminho. E olha o que Jesus diz para Paulo. Paulo, dura coisa é você recalcitrar, é dar coice em ponto de faca. Jesus disse para Paulo, Paulo, eu estou dando uma ordem. Você não me obedecer é você ficar socando a ponta de faca. O que vai acontecer com você? Você vai apenas se machucar, mas você vai me obedecer. É assim que funciona com o Senhor. E é interessante que não fazer a vontade do fazendeiro que tinha o aguilhão na mão não era prejudicial ao fazendeiro. Era prejudicial, na verdade, ao boi. O boi era o único prejudicado. Então eu e você, quando nós teimamos em não fazer a vontade de Deus, às vezes Deus vai usar diversos tipos de aguilhões para nos reconduzir para o seu caminho. Aqui nós vemos o de Paulo, de fato, foi um espinho na carne. Alguns teólogos dizem que era uma enfermidade ou algo parecido.
Talvez o aguilhão que Deus tem usado para conduzir você para o caminho dele seja a perda de um emprego, uma enfermidade, seja um problema na família, a perda de um ente querido, não sei. Mas Deus vai usar todas as suas artimanhas, os seus arguilhões, para que Ele nos conduza no caminho dele. Ontem eu conversava com um irmão muito abençoado de uma de nossas igrejas, e ele me dizia que ele fumou durante muitos anos e ele foi para a igreja, para a nossa igreja, só que ele continuava fumando. Ele sabia que era errado e que tinha muita vontade de parar com aquele vício, só que ele não conseguia. Então ele começou a orar ao Senhor. Ele disse: Senhor, eu quero. Me livra desse vício. Me liberta. Eu sei que é errado. Ele disse que pouco tempo depois dele orar ao Senhor, para que o Senhor o livrasse do vício, ele contraiu dengue. Uma dengue bem forte, parece. Então aquela dengue o impediu de fumar. E, consequentemente, depois que ele voltou da dengue, ele já não tinha mais vontade. Ou seja, você consegue ver que, às vezes, o aguilhão pode ser até uma enfermidade parecida com a dengue. Ou, no caso dele, especificamente a dengue. Mas a vontade do Senhor, eu e você vamos cumprir, pode ter certeza. Israel cumpriu. Porque Israel não podia ir contra a vontade do Senhor. Jonas cumpriu a vontade do Senhor. Os reis, eles nada podiam fazer contra a vontade divina. E se os reis não podiam, meu irmão, não é você que vai poder. Não sou eu que vamos poder ir contra a vontade do Senhor de forma alguma. Só que você pode pensar assim, eu já estou encerrando. Pastor, mas e a minha escolha? E o meu livre-arbítrio? Eu não posso escolher as coisas? Não. Se Deus ordena, você só pode escolher obedecer ou obedecer. Porque a vontade do Senhor vai se cumprir na sua vida. É mais ou menos o seguinte. Olha, eu lembro uma vez o meu filho mais velho, quando ele era menor, ele era um pouquinho fresco e dizia que não gostava de feijão. Onde já se viu, né? Pobre não gostava de feijão. A comida de pobre é arroz, feijão e mais alguma coisa. Ovo, ovo mexido, ovo cozido, ovo prematuro, ovo e arroz e feijão. E então ele era um pouquinho fresco, dizia para mim: papai, eu não gosto de feijão. Só que eu sei que aquilo faz bem para ele, que aquilo fortalece. Então o que eu fazia? Eu colocava o prato de comida e um chinelo do lado. E dizia para ele: você só vai sair da mesa a hora que você terminar de comer. Ou você come o feijão, ou o chinelo te come. Você escolhe, mas você vai fazer o que eu estou mandando. O menino aprendeu a gostar de feijão miraculosamente. Hoje em dia não reclama mais. Depois, quando ele começou a ficar um pouquinho mais moço, ele dizia que não gostava de café. E eu dizia para ele: filho, nós somos pobres. Não temos como ser criados no todinho. Você precisa aprender a tomar café. E isso tem na mesa todo dia de manhã. Assim funciona. Ele disse: eu não gosto de café. Eu falei: tá bom. Eu levei ele para trabalhar uma semana de servente de pedreiro com um irmão muito precioso aqui de nossa igreja. Aprendeu a virar massa, criar calo na mão e várias outras coisas, carregar peso. É impressionante, não tinha o que comer lá. Sabe o que ele aprendeu a tomar? Café. E hoje em dia não reclama, ainda faz café de manhã aqui em casa. Que bênção. Então olha para você ver. Eu sei que você pode dizer assim: pastor, mas isso não é uma ditadura? Pode ser. Vindo de um ser imperfeito como eu, pode ser uma ditadura. Mas se a ordem vem do Senhor, pode ter certeza que não é. É Deus em amor conduzindo a mim e a você segundo o caminho dele. Quando nós que somos pais obrigamos os nossos filhos a comer legumes, a ser bem educado, a cumprimentar os outros, nós fazemos isso, na verdade, é para o bem deles. E enquanto eles são pequenos, eles devem sim obedecer aquilo que nós mandamos, porque nós que somos maiores sabemos aquilo que é melhor. Agora, se você que é pai, você sabe o que é melhor para o seu filho, você acha que Deus não sabe o que é melhor para você? Para mim? Para os seus filhos? Claro que sabe. Paulo deixa isso bem claro, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Olha o tanto de adjetivo que ele dá. A vontade de Deus ela é boa, não é só boa, a vontade de Deus é perfeita. Não só perfeita, ela é agradável. Pode, todavia, não ser agradável para o nosso ego, para o nosso orgulho, mas sempre é agradável. Por isso, você, meu irmão, precisa se entregar à vontade de Deus, e isso sem reserva alguma. Se você sabe a vontade de Deus, faça. Olha, eu tenho algumas experiências que eu não gosto nem de contar, mas eu tenho algumas experiências
de quando eu já resisti um pouco a fazer a vontade de Deus. Eu sabia aquilo que era a vontade de Deus e mesmo assim eu resisti. Qual foi a consequência? Eu sofri, minha esposa sofreu, meus filhos sofreram, toda a minha família, as pessoas que estão perto de nós, todos, sem exceção, sofreram. Aí então, com o sofrimento, o que aconteceu? Eu aprendi a não recalcitrar contra os aguilhões. Eu aprendi a não dar murro em ponta de faca. Aquilo que Deus manda é aquilo que eu e você devemos fazer. Para encerrar, Jeremias capítulo 29, verso 11, tem um versículo maravilhoso que vai dizer assim: Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o que o Senhor diz: Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, se você, meu irmão e minha irmã, sabe aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida de forma explícita ali na Escritura, faça. Por mais que às vezes doa no seu ego, por mais que às vezes seja contra a sua própria vontade, e por vezes será, mas se você tem certeza daquilo que é a vontade de Deus, faça. Porque se você não fizer por bem, mais cedo ou mais tarde você vai acabar fazendo por mal. Mas você vai fazer. E o maior exemplo que nós vemos é Jonas. Deus disse, vai, ele resistiu, sofreu, mas acabou fazendo aquilo que era a vontade do Senhor para a vida dele. Então, eu desafio você. Se você está vivendo de uma maneira torta, se você está fazendo algo que você sabe que não condiz com aquilo que a Escritura ensina, se você tem relacionamentos tortos, defeituosos, relacionamentos que não procedem da vontade do Senhor, se o seu problema talvez seja o vício, seja a inconstância nos caminhos de Deus, se o seu problema talvez seja o palavreado, a imoralidade, seja a escravidão do pecado, da pornografia, você sabe o que é a vontade de Deus para a sua vida. E você precisa fazer, porque Deus quer o melhor para os seus filhos e Ele quer o melhor, com certeza, para mim e para você. Então eu quero orar nessa noite justamente para isso, para que você, diante da vontade do Senhor, você não venha a recalcitrar, você não venha dar murro em ponto de faca, mas para que você tenha aquele coração de Jesus Cristo que diz ao seu Pai, que seja feito em mim, Senhor, faça em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. Lembra Maria quando Maria disse isso? Cumpra em mim o teu querer. Maria, ela recebe a notícia de que ela seria mãe do Filho de Deus e ela podia morrer por conta disso, porque ela não era casada. Ela sabia que ela tinha um grande risco. E o que que Maria faz? Senhor, cumpra em mim o teu querer. Eis aqui a tua serva. É assim que eu e você devemos fazer. Diante da vontade expressa do Senhor através da tua palavra, eu e você devemos apenas nos inclinar, mesmo que doa lá no fundo do nosso coração, e dizer, Senhor, eis-me aqui. Cumpra em mim a vontade do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por mais esta noite. Quero te agradecer, ó Deus, por mais esta live, por mais esta oportunidade de ministrar a palavra do Senhor a esses meus irmãos em vários lugares deste país. Deus, que esta palavra possa entrar em cada coração, que esta palavra possa tocar cada vida. Ó Deus, que nós venhamos a ser obedientes a Ti. Livra-nos, ó Deus, de ficarmos resistindo à Tua vontade. Livra-nos, ó Pai, de ficarmos dando murro em ponta de faca, mas que diante da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que nós possamos, ó Deus, nos dobrar, que nós possamos aceitar, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Livra, ó Deus, de fazer a nossa vontade, mas dai-nos graça de sermos filhos e filhas obedientes a Ti, pois nós temos a certeza de que o Senhor tem o melhor para nós e que os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. Por isso, toca, ó Deus, cada coração, nós te pedimos. Toca cada vida que está ouvindo essa ministração, nós te pedimos. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir segundo a Tua verdade e segundo a Tua vontade. É o que nós clamamos ao Senhor, Deus e Pai, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos e irmãs.